Fala pessoal, dando continuidade ao assunto uso da enxertia em hortaliças, nós vamos estudar agora a parte 2, onde nós vamos tratar dos seguintes tópicos: objetivos da enxertia, vantagens da enxertia e propriedades de um porta-enxerto. Então vamos lá, objetivos da enxertia. O primeiro objetivo que a gente destaca aqui é a obtenção de resistência a doenças de solo. Então, esse é o objetivo geral. Na verdade, a enxertia ela foi criada justamente para suprir esse problema. O segundo objetivo proporciona resistência ao vírus do mosaico do tabaco, TMV, em tomateiro. Também pode proporcionar resistência a baixas temperaturas do solo no cultivo de inverno do pepino e berinjela. Então vejam, questões já climáticas, né? A enxertia pode ser utilizada também para amenizar problemas gerados por questões de clima, nesse caso baixa temperatura. Pode proporcionar resistência a baixas temperaturas no cultivo de melancia. Pode proporcionar resistência à seca, questão hídrica, né? Na cultura da abóbora moranga. Pode proporcionar resistência ao excesso de umidade em melancia. Pode proporcionar aumento na capacidade de absorção de nutrientes na cultura de melancia. Vejam, muitos trabalhos já foram desenvolvidos para melancia, né? Redução no aparecimento de desordens fisiológicas em culturas como melão e melancia. Aumento no vigor de culturas como pepino e berinjela. Esse é um dos principais objetivos, né? Você conseguir realizar enxertia, você obter plantas, né? Enxertos vigorosos, né? E para finalizar aqui, aumento na tolerância à seca por plantas de melancia. Algumas das vantagens da enxertia, né? Algumas vantagens importantes. A primeira delas é a não necessidade de mudança de infraestrutura devido à contaminação do solo. Antigamente era isso que se fazia, né? Quando o solo estava contaminado, os produtores eles buscavam uma nova área para continuar produzindo a sua suas hortaliças. Né? Hoje, com o advento da enxertia, você não precisa mais mudar de área. Você pode pegar e buscar porta-enxertos que sejam resistentes àqueles determinados patógenos de solo e você pode coexistir ali, né? A sua cultura pode coexistir com a doença, sem grandes impactos na sua produção final. Então, olha lá, a não necessidade de mudança de infraestrutura devido à contaminação do solo, ou seja, evita a necessidade de se investir em novas estruturas de produção como hidroponia, bem como a mudança da área de cultivo. Então essa é talvez a principal vantagem da enxertia, né? Também tem a redução no uso de produtos químicos para controle de doenças de solo, como podridões e nematóides. Evita gasto de tempo e dinheiro com solarização. E aqui, para finalizar, a gente pode considerar essa uma prática mais sustentável. Né? Se nós tivéssemos que destacar aqui uma desvantagem da enxertia, é a questão do conhecimento técnico, né? Ele tem que estar aprimorado. Você tem que ter prática também com relação à questão do enxerto. E o custo de realização do enxerto, que ainda é caro. Apesar de já existirem no mercado alguns equipamentos que fazem a enxertia, né, de forma automatizada, mas esses equipamentos ainda são bastante caros. Para finalizar essa parte, vamos ver um pouquinho das propriedades de um porta-enxerto. Então, a primeira propriedade de um porta-enxerto, né, a gente destaca aqui a imunidade à doença que se pretende coexistir, quando este for o objetivo da enxertia. Então vejam, se eu quero, né, se eu estou produzindo numa determinada região, numa determinada área, né, onde o solo está, por exemplo, com nematóide, com problema de nematóide, e isso já está impactando no meu cultivo, eu preciso encontrar um porta-enxerto que tenha, né, que seja compatível com a espécie que eu estou querendo continuar produzindo naquela área e que seja imune àquele problema que eu estou vivenciando, né, que minha cultura está vivenciando, que está impedindo a minha cultura de produzir. Tá?
Então tem que buscar imunidade, né? Tem que buscar um porta-enxerto que seja imune à doença que se pretende coexistir. Então, boa resistência aos demais patógenos presentes no solo, isso é importante. Não adianta ele ser só imune à doença se ele tiver susceptibilidade a algum outro tipo de problema, algum outro patógeno que tenha naquele solo. Então tem que ter resistência a esses outros patógenos também. A questão do vigor e rusticidade, então tem que proporcionar vigor e rusticidade para o enxerto. Então, só aqui embaixo, ó, porta-enxerto vigoroso significa o quê? Planta enxertada vigorosa. Também a questão da boa afinidade com a cultivar a ser enxertada. Se não tiver boa afinidade, as plantas vão morrer, né? O enxerto não vai subsistir. Boas condições morfológicas para a realização da enxertia, isso aqui é muito importante. Né? A gente tem que conhecer tanto o porta-enxerto quanto o enxerto. Né? Há pesquisas que são feitas onde se determina qual que é o tamanho do hipocótilo, a idade da planta, né? Para se realizar a enxertia no momento correto. Né? Então o porta-enxerto ele tem que ter essas condições morfológicas adequadas, né? Para que o enxerto dê certo. E a última aqui, não afetar de forma desfavorável os frutos produzidos no enxerto. E eu gosto de usar como exemplo aqui uma enxertia de sucesso, mas nem tanto assim, que é a enxertia do tomate sobre a jurubeba. Né? Então, se vocês forem fazer uma busca aí, vocês vão encontrar vários trabalhos de enxertia onde se utiliza o tomate como enxerto e a jurubeba como porta-enxerto. E eu digo que, assim, que o sucesso não é tão grande assim, por quê? Porque quem já experimentou, né, teve o desprazer de experimentar, a jurubeba é um frutinho muito amargo, né? E o tomate, um fruto saboroso, em alguns casos, dependendo da região, dependendo da cultivar, ele é até adocicado, né? Dependendo do tipo de tomate. E a jurubeba ela é utilizada como porta-enxerto em tomate, principalmente para produção em locais com problema de doença de solo. Me parece que Ralstonia solanacearum é um dos patógenos em que a jurubeba ela é tolerante, né? Tem características de tolerância e de resistência. Só que o que acontece? Quando você faz essa enxertia, apesar de ter a compatibilidade, apesar dela funcionar bem, há consumidores que percebem nos frutos do tomate um sabor mais amargo. Então isso acaba depreciando o produto comercial. Então, olha lá, a propriedade do porta-enxerto é que ele não pode, né, ser desfavorável na questão da produção dos frutos. Ou seja, ele não pode causar nenhum tipo de deformação, mas também não pode alterar o sabor daqueles frutos comerciais que são produzidos, que são comercializados. Senão a tendência é que o consumidor deixe de consumir aquele determinado tipo de produto. Tá bom? Aqui foram mais uma vez as referências, né, que foram utilizadas para a produção desse assunto, para a confecção desse assunto. E aqui nós encerramos a parte 2 sobre o uso da enxertia em hortaliças. Se você tiver com tempo, já clica aí na parte 3 e vamos aprofundar um pouquinho mais nesse importante assunto. Tá bom? Abraço, nos vemos já.